abrir nossas Bíblias para a gente ler a palavra inicial feita no livro de João, capítulo 14. Glória a Deus. João, capítulo 14. Vou ler aqui uns 4 versículos, 5 versículos. Diz assim: não se turbe o vosso coração. João, capítulo 14, do primeiro em diante, diz assim: não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Glória a Deus. Creis em Deus, creis também em mim. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se não fosse, glória a Deus, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, glória a Deus, irei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Glória a Deus. Vos levarei para mim mesmo. Glória a Deus. Para que onde eu estiver, estejas vós também. Glória a Deus. Esteja vós também. Glória a Deus. Já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí começou aqui um dos discípulos a interrogar. Disse-lhe Tomé: Senhor, mostra-nos para onde vamos, para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, vós conheceis a mim, glória a Deus, também conhecereis a meu Pai. Glória a Deus, já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Nos basta, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Glória a Deus, somente até aqui. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Mas ou seja, meus amados, acredite, imagine, se não era fácil para aqueles homens que andavam com Deus, que andavam com Jesus, que tiveram o privilégio, de dormir com Ele, acordar com Ele, ele não sabia quem era a pessoa importante do que eles estavam dando, Imagine nós hoje, que não temos essa honra de ver fisicamente, mas temos a honra de sentir em nossos corações. Glória a Deus. Viver o nosso Deus a cada dia, a cada instante, em cada livramento que Ele nos dá. Cada dia que a gente acorda com vida, é Deus agindo em nossas vidas. Glória a Deus. Vamos orar. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. O Senhor nos deu uma semana maravilhosa que está chegando ao fim. Espírito Santo, renova as nossas forças, Pai. Quebra o laço e o embaraço, Pai, o jugo e o empecilho. Tudo, meu Deus, que nos distancia da tua casa, da tua presença. Espírito Santo, nos enche do teu amor, da tua mansidão, Pai. Dai-nos discernimento da tua palavra, Pai. Para que não venhamos a ser, Pai, levados, enganados por falsas pregações, por um evangelho, Pai, manso, um evangelho que não liberta, um evangelho que não leva para o céu. Espírito Santo, desperta os que dormem, Pai. Abra os olhos espirituais. Acorda, Pai, todos aqueles, Pai, que já pregaram a tua palavra, Senhor, e que hoje, Senhor, estão dormindo. Em nome do Senhor Jesus, assim te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Quero dar uma oportunidade para a irmã Eurides, glória a Deus. Logo em seguida, a irmã Nathaniel vai louvar a Deus. Para a gente poder os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor.
as promessas que Ele fez se cumprirá. Só depende de você para isso acontecer. Levante a cabeça e tome posse da vitória. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar, mas o que Deus te prometeu se cumprirá. Em tua vida
Glória a Deus. Gostaria de dar uma oportunidade para o irmão Ayrton dar uma saudação nesta noite aqui, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. É motivo de alegria mais uma vez estar aqui convosco para glorificar o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, sem mais delongas, desde já eu queria trazer o abraço do nosso pastor presidente, pastor Freitas, médico da missionária de Mel, tá bom? Hoje nós não estamos tendo o evangelista lá da sede, e por isso que eu estou aqui, pastor Freitas me liberou, eu trago a saudação de todos os amados irmãos de lá, tá bom? Meus amados irmãos, sem mais delongas, gostaria que lêssemos na primeira carta de João, capítulo 1 João, capítulo 1 carta de João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado as nossas mãos, tocaram esse procedimento sobre a palavra da vida, porque a vida já foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que esta palavra com o Pai nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso nos anunciamos, para que também tenhamos comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fizemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que se a gente diz que ama a Deus, ao qual nós não vemos, nós vemos Deus através da nossa fé, mas nós não vemos com os nossos olhos humanos. Então, se a gente diz que ama a Deus, o qual nós não vemos, e nós odiamos nossos irmãos, nós somos mentirosos. E a palavra de Deus diz que nós não estamos na verdade. Então, meus queridos, minhas queridas, meus amados irmãos, como está escrito no texto alto da palavra de Deus, João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o maior exemplo de amor, que foi o que Deus fez por todos nós, por mim e por vocês. A palavra de Deus diz que nós não merecíamos, mas o amor de Deus é tão infinito que ele foi capaz de entregar seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Então, meu querido, minha querida, se alguma vez você sentir algo de ruim contra alguma pessoa, ódio, tristeza, remorso, mágoa, lembre-se da cruz do Calvário, porque naquele momento que Jesus Cristo entregou sua vida por nós, ele foi traído pelas pessoas, o qual ele só fazia o bem. Jesus Cristo foi traído, foi pisoteado, foi apunhalado pelas costas, foi traído por um dos 12 discípulos, que é Judas Iscariotes. Mas mesmo assim, Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem, ele escolheu morrer por mim e por você, porque ele, sendo Deus, ele poderia dizer: não, Pai, eu não vou morrer por pessoas que não valem a pena, eu não vou entregar minha vida por pessoas que são covardes, pessoas que fazem mal. Mas ele, em nenhum momento, ele abriu sua boca para reclamar. Ele apenas disse: Pai, perdoa-os porque
o que fazem. Então, meu amado, minha amada, lembre-se sempre da cruz do Calvário. Lembre-se sempre do maior amor que existe, que é o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembre-se da passagem bíblica que eu acabei de ler no livro das cartas de 1 João, que é aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. E a palavra de Deus diz que compara até um homicida. Quem odeia o seu irmão é homicida. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos amados irmãos. Irmãos não é somente irmãos em sangue, mas os irmãos em Cristo Jesus e as pessoas que ainda não confessaram Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Nós temos que orar por elas. É por isso que nós estamos aqui, pregando a palavra de Deus, entoando louvores, pelo amor que nós temos a essas pessoas. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus. Eu agradeço por esta rica oportunidade. Amém? Meu Deus querido, meu Deus amado, novamente, Pai, te agradecemos, Pai, por mais um dia que estamos aqui na Tua casa, Pai, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos encorajar a sair dos nossos lares, a sair do nosso aconchego, do acomodismo, para vir aqui, Pai, te louvar e entoar cultos ao Senhor. Ah, Espírito Santo, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de se aproximar mais de Ti, meu Pai, em louvor e adoração e exaltação em Teu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Agradeço ao nosso amigo Raí, que veio filmar o culto. E hoje também a gente vai dar para a gente fazer esse trabalho, acertar tudo. Então, a primeira casa que vamos fazer o culto lá, muito matutino aqui na calçada, e também a próxima semana vai ser a primeira visita. Vai começar a próxima semana comigo já no nosso time já. Louvar e agradecer ao Senhor. E a ajuda dos nossos irmãos, nossas irmãs, para ajudar nesse trabalho. Esse trabalho não é feito só com o presbítero, com o nosso irmãozinho, mas também com toda a igreja que está junto para nesse trabalho para o Senhor abençoar. E nós eu vim para trabalhar, né? Trabalhar na obra, né? O Senhor vem salvar as vidas, através da sua palavra. E hoje eu trouxe uma palavra, Espírito Santo no meu coração. É lá em Tessalonicenses, cartas ao Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10. Tessalonicenses, a fidelidade ao Senhor. O sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Paulo admirou com essa igreja, né? Os irmãos eram filhos, tinham paciência da esperança. E hoje a gente vai saber por que aqueles irmãos eram filhos, né? Porque eles por causa da fidelidade deles ali naquela igreja, e aquela igreja nunca ela desviou do caminho do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição
é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo. E muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e vós foste feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia, na Caia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, na Caia, mas também em todos os lugares da vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já delas não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Paulo escreveu esta carta a fortalecer a fé dos cristãos Tessalonicenses e transmitir a certeza da volta de Cristo. E da mesma forma como naquele tempo os irmãos esperavam a Cristo, hoje também nós esperamos a Cristo, temos uma esperança viva da salvação. E a igreja em Tessalônica e os cristãos de todo o mundo, destinatário. A igreja em Tessalônica era muito jovem, tendo sido estabelecida apenas 2 ou 3 anos de estar cá ensinando. Os cristãos tessalonicenses precisavam amadurecer em sua fé. Também havia um mal entendido com relação à segunda vinda de Cristo, pois alguns pensavam que ele retornaria imediatamente, né? E deste modo ficaram confusos quando seus entes queridos morreram. E os cristãos dessa igreja esperavam que Cristo retornasse antes de eles morrerem. Além dessa confusão, toda eles também estavam sendo perseguidos. Paulo estabeleceu a igreja de Tessalônica durante sua segunda viagem missionária, por volta de 51 depois de Cristo, e ele escreveu esta carta pouco tempo depois para encorajar os novos crentes de lá, né? E aqui também nós temos novos crentes, né, irmão? Crentes que já estão firmes no Senhor Jesus, né? Essa igreja está com quantos anos? 2 anos. Glória a Deus, né? E a gente vê, né, que não é fácil, né? As lutas, as perseguições, né? O apóstolo Paulo ele ficou alegre quando ele doutrinou esta igreja, né? E ele saiu lá de Tessalônica porque estava sendo perseguido, ele, Timóteo e Silas. E quando ele soube desta igreja, que ela tinha sendo fiel, se firmado, né? Louvado, agradecido é teu nome, Senhor, Paulo escreveu esta carta, né? Aos irmãos de Tessalônica, né? E falando da fé que eles tinham, louvado, agradecido é teu nome, Senhor, acerca das tribulações que eles estavam passando, né? E o próprio Senhor Jesus falou, meus amados irmãos, que no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus diz que as aflições deste tempo presente não são comparadas, né, com a glória a que há se revelado, né? Existe uma grande expectação acerca da volta de Jesus, né? E a gente vê que muitos crentes, como nosso irmão falou, estão dormindo. Louvado pelo Senhor. E Paulo ele elogiou aquela igreja porque os irmãos eram ativos
Eles eram firmes no Senhor, fala desta fidelidade, né? Louvado, agradecido é teu nome, Senhor. Eu me lembrei de uma palavra que fala lá em Romanos, é ser firme, né, e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Glória a Deus, Ele recompensa aqueles que são fiéis. Louvado e agradecido é teu nome, Senhor. E Tesalônica, a capital, é a maior cidade que tinha uma população de aproximadamente 200 mil pessoas, da província romana, na Macedônia. A mais importante entrada romana havia, que estendia-se de Roma até o Oriente. Passava por Tesalônica esta entrada com o próspero porto da cidade, e fez de Tesalônica um dos centros de comércio mais ricos e emergentes do Império Romano. É conhecida como uma cidade livre. Tesalônica tinha permissão de autogovernar-se e era isenta de maioria das restrições impostas por Roma às demais cidades do Império. Porém, com o desenvolvimento de um ambiente internacional, vieram muitas religiões e influências culturais pagãs, culturas pagãs, que desafiaram a fé dos novos cristãos e ali viviam. A mesma forma está acontecendo hoje, né, irmãos? Existem várias doutrinas, até a doutrina de demônio está se levantando, falsos profetas. E aqui é Teresina é uma cidade, né, muito movimentada. Aqui mesmo, quando a gente está fazendo culto, tem uma festa ali, né? Confusão ali. Mas graças a Deus não atrapalha aqui não. Glória a Deus. Eu pensava que ia atrapalhar. Mas quando eu vi, e a gente está no meio, né, de confusão, no meio, né, de religiões, mas louvado, agradecido é teu nome, Senhor, né? Nossa fé está firme no Senhor. A palavra de Deus diz que a nossa fé, nossos amados irmãos, não é aquela fé natural. Aqueles povos, né, adoram Deus. Não. A nossa fé não é aquela fé que transporta monte, irmão. Né? A nossa fé não é aquela fé pelas obras, não. A nossa fé é pelo ouvir a palavra. Glória a Deus. E o próprio Senhor Jesus disse por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê, for batizado será salvo, quem crê será condenado. O crer, ele vem pelo ouvir a palavra de Deus. E hoje, muita gente se confunde com essa fé. Existem pessoas na igreja, até fora, né, e diz que já tem essa fé, e não precisa ir para a igreja. Mas a nossa fé é fortalecida através da palavra de Deus. Lá no livro de Romanos, louvado, agradecido é teu nome, Senhor. Livro de Romanos, é aqui. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos. Louvado, agradecido é teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Paulo diz assim: porque não me envergonho, né, do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Porque Deus se descobre a justiça de Deus de fé em fé, né? Mas o justo viverá, né, da fé. Paulo ele disse que não veio pregar, né,
disponibilidade de palavra, né? Mais de espírito e de poder. Paulo entregava só o Espírito. Poder de Deus e sabedoria de Deus. A fé é uma palavra muito significativa. Implica fidelidade a Deus e confiança absoluta nele. Como aquela demonstrada pelas pessoas que iam a Jesus, né? A procura de cura. Fé pode ser definida positivamente como uma esperança segura na palavra, Hebreus 11:1, ou negativamente como uma crença infecunda que não redunda em boas obras. Mas o que Paulo quer dizer quando falou de fé salvadora em Romano? O apóstolo relaciona a fé à salvação. Não é necessário praticar boas obras para alcançar a salvação. Se fosse assim, né, seria apenas mais um feito humano. Paulo deixou bem claro que as obras não podem salvar. Em Gálatas 2,16, embora a fé seja uma dádiva concedida por Deus, porque Ele deseja nos salvar. Efésios 2,8. É a graça de Deus, não a nossa fé, que nos salva. Em sua misericórdia, ao nos salvar, como Ele, por meio dessa fé que recebemos do próprio Deus, passando da morte para a vida. Mesmo na época do Antigo Testamento, a graça e não as obras eram válidas da salvação, como está assinalado em Deus, porque é impossível que o sangue de touro e de bode tire pecados. Deus queria que seu povo desejasse muito além do sacrifício dos animais. Porém, muitas vezes o povo colocava sua confiança apenas no cumprimento das formalidades da lei, na prática do sacrifício prescrito. Quando Jesus triunfou sobre a morte, Ele eliminou as acusações que nos eram contrárias e abriu-nos um caminho para o Pai. Por ser misericordioso, Deus nos concede a fé. Como poderíamos chegar a Deus por meio de uma fé humana? Assim como o povo do Antigo Testamento também não poderia por meio de seu sacrifício. Assim devemos aceitar a bondosa oferta de Deus com as ações de graça e permitir que Ele plante a semente da fé dentro de nós. A palavra de Deus diz que a fé é pelo ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu estava andando, quando eu era crente, quando eu e minha esposa não era crente, aí meu Zé, a gente passava na praça do Sônia e via os crentes pregando, aí dizia que aqueles crentes são doidos, tudo maluco da cabeça, né? A gente ficava, né, capoteando, falando, mas a gente não sabia a fé que eles tinham. Eu não conhecia a salvação. Eu só vim conhecer a salvação depois de conhecer a Deus, a palavra. Diz que o Senhor Jesus, Ele falou em conhecereis, né? A verdade, e a verdade nos libertará. Como é que nós vamos conhecer a verdade se nós não ler a palavra, não ouvir a palavra? Por isso que o Senhor Jesus, Ele instituiu os discípulos. E de fazer discípulos. Então, para que muitos venham saber, né, das boas novas de salvação, né? O livramento que Deus deu a toda a humanidade. Louvado por esse teu nome, Senhor. E hoje esta fé chegou até nós. A palavra de Deus diz que nós devemos ficar firmes, porque nós temos nossa salvação. Louvado por esse teu nome, Senhor. Glória a Deus. Nosso irmão, ele falou aqui em João 14, o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, que eles também vêm na casa de meu Pai, há muitas moradas. Então nós temos uma esperança viva. Um dia vamos estar lá no céu com o Senhor Jesus. Um dia vamos estar lá glorificando a Ele, né? E exaltando o nome dEle. Eu tenho inveja da minha esposa, que hoje ela está lá, glorificando a Deus e exaltando. E nós estamos aqui na luta. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo.
E se vocês forem ver o que está acontecendo hoje nas igrejas, a grande perseguição do inimigo, o mundo louvado, agradecido é teu nome, Senhor, levando muitos à perdição, louvado, como a porta do João, na carta primeira diz, não ameis o mundo nem o que o mundo vale. Quem ama o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem do Pai, louvado, agradecido é teu nome, Senhor. Então nós devemos vigiar, meus amados irmãos. Vigiar. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, né, falando da fé dele, né, e eles suportaram as tribulações, as lutas, as provações. E a gente sabe que lá no livro de Romanos, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ele escreve falando acerca da fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz: louvado, agradecido é teu nome, Senhor, e através de Jesus nós somos salvos da ira de Deus, nós somos reconciliados com Deus. Louvado e agradecido é teu nome, Senhor. Em Romanos, né, capítulo 5, Paulo diz: louvado e agradecido é teu nome, Senhor. E também nós temos a perseverança, né? Ele diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança o caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, e dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstrou seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos com sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Louvado, né, e agradecido é teu nome, Senhor. A palavra diz que nós estávamos condenados, né, neste mundo, mas Deus, lá no Gênesis, né, quando o homem desobedeceu a Deus, comeu ali o fruto, né, irmão? Deus ali já deu o livramento: da semente da mulher nascerá um, né? Esmagará a cabeça da semente da cobra, provendo ali o Salvador, Jesus Cristo. E a partir dos livros do Antigo Testamento, livro de Moisés, palavra do profeta que seria se levantar, Deus disse: ouve a ele. No livro de Salmos também fala sobre o Messias. O profeta Isaías foi um dos profetas messiânicos, né? Falou do poder do Messias, que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o capítulo 53 de Isaías fala sobre o sofrimento de Jesus na cruz, no Calvário, dos nossos pecados. E hoje, meus amados irmãos, nós temos esta fé. O apóstolo João, na carta, a primeira carta, ele disse que a nossa fé, ela vence o mundo. Louvado, agradecido é teu nome, Senhor. A nossa fé, ela vence o mundo. E se a nossa fé vence o mundo, nós também vamos vencer, né, todas as tribulações, as provas, né, que viessem para a nossa vida. Para que maior aflição que eu estou passando, irmão? Eu perdi minha esposa, mas eu creio, no meu coração, e Deus, ele faz tudo melhor, né? Deus tinha outros planos para a vida dela, meus amados irmãos.
E eu não posso, né? O Jó, ele não contestou Deus, né? O Jó, né? E a gente não pode contestar Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. E até eu fiquei pensando, mas meu Deus, o Senhor levou minha esposa, vai dar um pouco. Mas o ministério continua. Não posso deixar de ser violento, ficar nessa luta, né, nesta prova. Né? E eu creio, meus irmãos, o céu está preparado, a nova morada. Né? A palavra de Deus diz que nós somos uns forasteiros aqui na terra. Existe uma grande cidade para todos nós lá no céu. Mas aquele que permanecer firme, aquele que a sua fé estiver em Cristo Jesus, né? Aquele que obedecer a Deus, louvar e agradecer a teu nome, de fazer, merece o nome do Senhor e fazer a vontade do Senhor aqui na terra. Louvar e agradecer a teu nome, Senhor. Lá em Romanos 3,16 diz que todos os pecados estavam destruídos da glória de Deus, né? Mas o sacrifício de Jesus Cristo trouxe a nós a salvação, né? O livramento de Deus para as nossas vidas. E hoje nós temos plena certeza da salvação. A nossa irmã disse que aqui está cheio de crente. E a gente vê hoje, né, de domingo, pouco, mas a palavra de Deus diz que a porta é estreita e poucos são os que entram nela. Então nós devemos fazer esse grupo. O próprio Senhor Jesus falou em Lucas capítulo 8: confiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não vão conseguir. Então, lá pela porta ninguém entra de qualquer jeito. Existe santificação, existe arrependimento, existe, né, perseverança. Louvado e agradecido é teu nome, Senhor. E hoje a gente vê que muitos estão deixando, né, a sua bênção, muitos estão deixando a coroa por nada, né? Mas o nosso dever é pregar a palavra, pregar o Evangelho, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e muitas vidas venham receber o reino de Deus. Paulo ele se alegrou muito dos irmãos lá de Tessalonicenses, porque os irmãos, os amados irmãos, eles pregavam o Evangelho, né, e via perseguição, eles não deixavam Cristo. Né? E Paulo ouviu falar desses irmãos, e não só ele, mas também em vários lugares, na Macedônia. Lembrei da igreja ali os irmãos Atíoco para evangelizar. Rapaz, os irmãos da Betel são ativos. A fé dos irmãos ali são ativos. Louvado e agradecido a Deus. Agradecido a Deus por mais um trabalho. E eu queria conversar com os irmãos acerca dos trabalhos agora, né, na próxima semana. Acerca do trabalho do culto, viu, irmão? O culto aqui na calçada, vamos fazer domingo. De manhã. O culto vai começar às 7h30.